Olá, o Mazé de Estudo está no ar. Vamos conversar hoje um assunto que todas as vezes que a gente fala tem uma repercussão enorme: saúde. E saúde da Urocentro. Você sabe que é meu parceiro, são médicos competentíssimos, muito inteligentes, atualizados e que trazem todas as vezes que eles vêm, eles trazem esclarecimentos perfeitos. Hoje eu estou com o Dr. Ítalo Cortez, que nós vamos conversar sobre fimose. A fimose é um tema que ele está sempre em alta. Por quê? Porque ela tem relação com outras doenças, acomete crianças, mas também pode acometer adultos e até mesmo idosos. Então nós vamos ver algumas doenças que estão relacionadas com o surgimento da fimose mesmo após o período da infância. Ah, é? Olha, tá vendo? Isso eu não sabia. Engraçado então, isso. A fimose, assim, por definição, que você perguntou o que era a fimose, por definição, é a dificuldade de exteriorização da glande, que é conhecida como a cabeça do pênis, né? Através da pele, que é chamada de prepúcio. Então, aquela pele que recobre o pênis, que você pode ver aí na imagem que a gente vai passar para você na tela, mostrando a fimose, essa imagem está com o pênis completamente coberto, onde essa cobertura, que é essa pele, é chamada de prepúcio. Quando você não consegue exteriorizar o prepúcio e mostrar a cabeça do pênis, ou seja, a glande, isso é chamado de fimose. Ele se dá por aderências, né, que são pequenas fibroses que existem entre a pele e a glande, e aí o paciente não consegue expor. É claro, isso é muito mais comum na infância. Pois é, isso que eu ia perguntar. As causas da fimose na infância, como é que uma mãe pode identificar? Ou mãe, ou pai, ou alguém que possa identificar? Normalmente ela é identificada até mesmo pelo pediatra na sala de parto. Quando o pediatra vai fazer aquele serviço da neonatologia, que é receber a criança quando a mãe está dando à luz, naquele primeiro momento o pediatra ele já consegue observar algumas doenças importantes, né, para a criança, para que a mãe saiba e depois, num primeiro momento, leve no pediatra, no consultório, para fazer o acompanhamento, orientação. Então, o pediatra é um grande parceiro do urologista nesse primeiro momento, tanto para dar um diagnóstico, como para ajudar no tratamento inicial e, caso não consiga, com o tratamento clínico, encaminhar o paciente até o nosso consultório do urologista para um tratamento cirúrgico. Vale a pena ressaltar o seguinte: nesse próximo slide que você está vendo na tua telinha aí em casa, você vê que praticamente 100% das crianças nascem com fimose. Então, nesse gráfico que você está observando, próximo de 100 e até completar 3 anos de idade, essas crianças vão ter, com o auxílio do pediatra, com o auxílio da mãe ou do cuidador, da babá, e fazendo movimentos adequados e com pomadas adequadas, ele vai ter uma redução de aproximadamente 80%. Vejam no gráfico que até completar 3 anos de idade, quase 80% das crianças tiveram uma redução espontânea ou fisiológica da fimose. Então não há necessidade, nesse caso, da cirurgia? Nesse primeiro momento, não. São raros os casos onde logo que a criança nasce, ela precisa fazer o tratamento da fimose. Qual é a idade ideal? Digamos, a necessidade da cirurgia e qual é a idade ideal para fazer a fimose? Certo. Como a gente espera até aproximadamente 2 anos e meio, o ideal seria que essa criança fosse submetida à cirurgia após aproximadamente aos 2 anos e meio, 3 anos. Porque até o efeito de memória dela não vai lembrar que foi operada lá no passado. Então isso é importante. Existe um grande parceiro e amigo nosso na clínica, que é o Dr. Petros Oliva, ele é urologista pediátrico, ele já falou desse assunto aqui, e a gente está batendo um pouquinho mais nesse assunto, mais em relação aos adultos, que especificamente é a área na qual eu trabalho, e que os adultos também podem ter fimose, e que os idosos também podem desenvolver fimose, né, depois de um período da vida. Mas como que isso acontece? Então, pois é, isso que eu queria saber, como é que isso pode acontecer, quer dizer, seria uma pessoa, um homem que não tenha feito a cirurgia na infância. Isso, ou ele passou despercebido, né, pelos pais, pelos cuidadores, ou ele até conseguiu uma liberação da pele durante um período da vida, quando era criança,
e depois não fez mais o tratamento adequado e aí a pele grudou novamente no prepúcio. Isso pode acontecer, isso acontece normalmente quando você não tem higiene tão adequada. O pênis, como a gente já expôs e vale a pena sempre ressaltar, ele produz um líquido, uma secreção chamada de esmegma. Né? Diariamente, quando você sua, quando você está expondo o pênis ao meio externo para limpeza, enfim, ele produz o esmegma e precisa ser retirado de 2 a 3 vezes ao dia, fazer uma higiene adequada desse pênis. Então, o câncer de pênis, só para frisar e ressaltar a sua pergunta, ele tem relação com a fimose. Então, hoje, os 2 principais fatores do câncer de pênis são a fimose e o HPV. E a fimose se dá justamente pelo acúmulo do esmegma, que é a secreção, entre a pele, que é o prepúcio, e a glande, que é a cabeça do pênis. Quer dizer, se a pessoa não fizer essa limpeza, pode ocorrer isso, não é? Pode, exatamente. Nossa Senhora. As outras coisas que podem acontecer Quais também são? com a fimose são os 4 doenças que você está vendo na sua telinha agora. Né? Então, nessa tela que você está vendo no momento, a gente tem a balanite, que é a inflamação do pênis, né? Não só do pênis, como aquela área chamada de bálano prepucial, que é abaixo da glande, entre a glande e a haste do pênis, que é o corpo do pênis. Essa inflamação é chamada de balanite. E aí a gente faz um link para relacionar que nos adultos acima de 40 anos, eles muito abrem o quadro de diabetes mellitus com uma fimose, com uma balanite. E que às vezes a fimose, com o passar do tempo, ela pode se estabelecer pelo uso de cremes inadequados ou com grande concentração de corticoide por um período aumentado e que faz a estenose dessa pele, ou seja, ele faz uma cicatrização inadequada da pele e aí o adulto, já nesse período aí de meia vida, aos 40 anos mais ou menos, ele começa a ter um problema maior. Já operamos pacientes até de 80 anos com fimose completamente obstrutiva. Nossa, é claro sim. que em decorrência de uma doença de base, e essa doença de base, na maioria das vezes, é o diabetes descompensado, né, levando a infecções de repetição. Nessa mesma tela você consegue observar a balanite supurativa, que seria a balanite com pus. Né? Então nessa figura superior à direita você consegue ver saindo do pênis uma secreção purulenta. Existe a parafimose, que é essa figura inferior do lado esquerdo, que seria um anel de estreitamento, onde você consegue esterilizar a glande, que é a cabeça do pênis, mas você não consegue voltar a pele para cobrir o pênis novamente. Isso é uma urgência urológica. Se você, mãe ou pai, detectar que seu filho está com isso, não perca tempo. Ele precisa ir o mais breve para o pronto-socorro ou para um consultório urológico para tratar, e na maioria das vezes é um tratamento cirúrgico. Para poder tirar essa pele, essa coisa toda. Exatamente. Né? Aí vem o câncer. E aí na figura inferior do lado direito da tela de vocês, a gente consegue ver o câncer de pênis, que é um estágio avançado de um paciente não tratado de uma maneira adequada, levando a um câncer. O câncer no pênis do homem, a gente compara com uma cirurgia tão mutiladora como você tirar a mama de uma mulher que tem câncer de mama, porque você mexe com a parte psicológica do homem. E o tratamento, num estágio como esse da figura avançado, é a penectomia, ou seja, você tirar um pedaço do pênis ou até mesmo a emasculação, tirar o pênis inteiro do paciente, né, juntamente com testículos e toda aquela área do períneo. Doutor Ítalo, e assim, vamos agora falar de novidades da Urocentro. Quais são as novidades agora para 2015? Bem, 2015 é um ano promissor na parte do diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Né? No Congresso Europeu, agora no começo do ano, já tivemos algumas informações através de novos métodos diagnósticos do câncer de próstata. E em 2015, agora no mês de maio, estamos indo para o Congresso Americano de Urologia, que hoje é o maior congresso mundial de urologia, né? E provavelmente devemos ter aí um novo marcador de câncer de próstata já divulgado no mercado, além do PSA, e vamos ver que se isso já vai virar realidade. É o PCA3, que é aquele marcador que a gente já falou no finalzinho do ano passado, que já começaram a sair alguns estudos mostrando, e a gente acredita que ele venha como um marcador agora mais forte e trazendo novidades aí para o diagnóstico. Além dele, a ressonância multiparamétrica da próstata, né,
associada à biópsia de próstata, né? Então é um tipo de biópsia de próstata mais moderna ainda do que a gente já faz e que está associado a um probe ligado a uma ressonância. Doutor Ítalo, muito obrigada. Foi um prazer, o nosso primeiro programa do ano, né, falando com a Urocentro. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada por tudo. Obrigado a você, Mazé, mais uma vez. E assim, vocês telespectadores são muito importantes para nós. Mandem as perguntas para que a gente venha com novos temas de assuntos de interesse de vocês. Tanto para Mazé como para nós, e a gente vai trazer temas diferentes para estar falando a respeito da área de urologia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Não sai daí, eu volto já.